Olá, amigos do canal Futebol em Foco, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje, vamos analisar os 10 maiores arrecadadores do futebol brasileiro. A obtenção de recursos por meio da venda de ingressos representa uma das principais fontes de receita para os clubes de futebol no Brasil. Então surge a pergunta: qual equipe conseguiu o maior faturamento com a comercialização de ingressos durante o ano de 2023? Ao longo da temporada, houve uma movimentação financeira total de mais de 1,1 bilhão de reais proveniente da venda de bilhetes. É importante ressaltar que esse cálculo refere-se à receita bruta, não à receita líquida. Dessa forma, é crucial compreender que esses valores não são integralmente destinados aos cofres dos clubes, pois uma parcela significativa é direcionada para o pagamento de taxas das federações, custos de arbitragem, despesas operacionais do estádio e outras obrigações financeiras. Abrindo a lista, em 10º lugar, aparece o Botafogo com quase 35 milhões de reais, média de R$ 965 mil arrecadados por jogo. Em 9º lugar aparece o Vasco da Gama, que apesar da perda de vários mandos de campo, obteve uma arrecadação positiva, com quase 35 milhões de reais, uma média de 1,2 milhão de reais por jogo. Na 8ª colocação, o Internacional com quase 38 milhões de reais arrecadados, e uma média de 1,1 milhão de reais por jogo. Em 7º, o Atlético Mineiro com quase 54 milhões de reais arrecadados, e uma média de 1,6 milhão de reais por jogo. Em 6º, vem o Fluminense, próximo dos 65 milhões de reais, e uma média de 1,8 milhão de reais por jogo. Em 5º, o vice-campeão brasileiro Grêmio de Porto Alegre com quase 68 milhões de reais em arrecadação, e uma média de 2,1 milhão de reais por jogo. Os 4 primeiros colocados apresentaram juntos arrecadações brutas superiores a 80 milhões de reais. Na 4ª colocação vem o Corinthians, com faturamento de 85,7 milhões de reais em 37 partidas como mandante, e uma média de 2,3 milhões de reais por jogo.
Em terceiro, vem o Palmeiras com quase 107 milhões de reais em 38 partidas, uma média de 2,8 milhões de reais por jogo. Na segunda colocação, vem o tricolor paulista, com quase 112 milhões de reais em 37 partidas, e uma média de 3,1 milhões de reais por jogo. Puxando a fila de arrecadação bruta, aparece o Flamengo, que faturou quase 170 milhões de reais em 38 partidas como mandante, uma média de 4,4 milhões de reais por jogo. Dono da maior média, o Flamengo também domina a lista de jogos com maiores bilheterias brutas em 2023. O recorde de 26,3 milhões de reais foi estabelecido na final da Copa do Brasil contra o São Paulo, no Maracanã. Além disso, o Flamengo também domina a lista de jogos com maiores bilheterias brutas no Brasileirão 2023. O recorde de 7,1 milhões de reais foi estabelecido na partida contra o Santos, no Mané Garrincha, em Brasília. No outro extremo da lista, Red Bull Bragantino, Goiás, América Mineiro e Santos foram os clubes com as menores rendas brutas do Brasileirão. O Massa Bruta, por exemplo, arrecadou um total de 4,4 milhões de reais em 19 jogos como mandante, menos que a bilheteria do Flamengo em uma única partida. Para os clubes arrecadarem, obviamente se faz necessária a presença do torcedor. Então vamos descobrir os 10 clubes brasileiros com maior média de público por jogo. Em décimo lugar, aparece o Internacional com 27.335 pagantes. Em nono, o Atlético Mineiro, com 29.234 pagantes. Já em sétimo, aparece o Fortaleza com 30.818 pagantes. Em sétimo, o Grêmio com 31.382 de média. Na sexta posição, vem o Bahia com público médio de 33.167 torcedores. O quinto colocado é o Fluminense com média de 35.078 pagantes por partida. O quarto colocado, o campeão brasileiro Palmeiras, com média de 36.149 pagantes. O Corinthians aparece em terceiro com 38.067 na sua média de público por partida. O São Paulo teve a segunda melhor média de público, com 43.531 torcedores. O Flamengo foi o clube com maior média de público pagante na temporada 2023 do futebol brasileiro. O rubro-negro fechou o ano com uma média de 54.353 pessoas em cada um dos 38 jogos como mandante. O relatório leva em consideração as partidas com mando de campo dos clubes brasileiros em todas as competições nacionais, internacionais, regionais e estaduais. Cabe destacar que o cálculo do público pagante desconsidera torcedores que assistem aos jogos por meio de gratuidades e cortesias. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe e ative o sininho para receber novas notificações do nosso conteúdo. Um forte abraço e até a próxima!